Marido foi embora e agora você está na dúvida. Deve ir atrás dele? Ou a esposa foi embora e você está se perguntando, será que eu deveria ir atrás dela? Qual é o melhor comportamento pensando numa restauração? É o que nós vamos responder no vídeo de hoje. Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, que é um procedimento, como agir pensando na restauração do casamento. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se tornar membro, se você puder, vai estar ajudando financeiramente muito o canal. E lembrando que para quem é membro, você tem mais de 1000 vídeos que são privados ou privativos para membros. É muito conteúdo, viu? Muito conteúdo. Se você está buscando um programa autoterapêutico para restauração pessoal e restauração do seu casamento, conheça o programa Recomeçar. Também vou deixar uma aula gratuita, tá? Para você assistir aqui no YouTube mesmo. E se você precisar trocar uma ideia, obter alguma resposta específica, alguma ajuda, um conselho matrimonial, também vou deixar meu link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, para você poder então agendar uma chamada comigo, tá bom? Dito tudo isso, vamos responder essa pergunta, porque eu sei que se você veio parar nesse vídeo, você quer saber, talvez você se separou e você quer saber se você deve ir atrás da pessoa, né? Quando a gente pensa ir atrás, imagine-se que a outra pessoa foi embora. Você, supostamente, na sua cabeça, é a pessoa que ficou. Isso é tão curioso porque essa percepção, ela rompe os princípios geográficos. Então, muitas das vezes nós pensamos que quem foi embora é a pessoa que deixou a casa aonde morava. E nem sempre é assim. É possível que a pessoa tenha ficado com a casa, com os filhos, e essa pessoa ter ido embora do relacionamento. Às vezes na nossa cabeça nós colocamos que ir embora é aquele que saiu e bateu a porta. Muitas das vezes não. A percepção de você abandonar um relacionamento, ele rompe as barreiras geográficas. É possível que alguém mande o outro embora, é possível que alguém despreze o outro, é possível que repudie. E de repente, ir embora é apenas uma consequência de um relacionamento que acabou antes. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que tira da sua cabeça essa questão ir embora. Não foi ninguém embora, não tem alguém que abandonou. O relacionamento acabou, rompeu-se. Justamente porque houve conflitos que não foram resolvidos. Independente do conflito em questão. Houve conflitos e não foi resolvido. Então, quando a gente se porta nessa condição de meu marido foi embora, minha esposa foi embora, a gente se coloca numa condição de vítima, a gente começa a trabalhar o pensamento assim, se ele foi embora, ele que volte. E não funciona assim. A questão geográfica, ela é irrelevante nessa questão. É um relacionamento que se rompeu. Rompeu por culpa e responsabilidade dos dois. Então a primeira coisa que nós precisamos é desconstruir essa ideia de que o outro foi embora. Tá? Vamos começar a nossa conversa por aqui. A partir do momento que você desconstrói essa ideia de que o outro foi embora, mas que na verdade o seu casamento passou por uma crise e houve um rompimento, você precisa compreender que da mesma forma que você é culpado e responsável por esse término, você também é responsável por uma reconciliação. Você também é responsável por isso. E aí, diante disso, fica aquela questão. Diego, mas vamos imaginar que a outra pessoa traiu, a outra pessoa mentiu, a outra pessoa agrediu, a outra pessoa já está em outro relacionamento. Mesmo assim, eu tenho que ir atrás? Vamos compreender uma coisa. Ir atrás, se a gente for considerar a busca pela reconciliação, pela restauração, eu vou dizer para você que independente do como que acabou o seu relacionamento, sim, deve-se ir atrás. Entretanto, deve-se ir atrás da maneira certa.
da maneira certa. E aqui é que mora o segredo. Porque quando nós falamos que deve-se ir atrás, entenda que você tem uma responsabilidade com o seu casamento, que não é somente com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com a sociedade. Não é só com esses, né, que são todos que estão ao seu redor. Mas a sua responsabilidade ainda vai um pouco além desses. A sua responsabilidade chega em Deus, que foi quem uniu vocês dois, que é quem concede vida para vocês, que é quem fez vocês dois uma só carne e é de quem você depende para viver e se você almeja possivelmente uma vida eterna. Então, você tem uma responsabilidade com o seu casamento, com a reconciliação e com a restauração. Isso é um fato. Então, você deve ir atrás? Sim, você deve. Mas você deve ir da maneira certa. O que seria isso? Quando nós começamos a entender que temos responsabilidade com a restauração, nós precisamos caminhar em direção a essa restauração. Há pessoas que pensam assim, Diego, eu vou atrás então do meu marido, vou ligar para ele e falar para ele que eu quero fazer sexo com ele. Espera aí, essa não é a maneira certa. Diego, eu vou invadir o serviço do meu marido e vou falar para ele que eu quero que ele volte para o casamento. Não é a maneira certa. Diego, eu vou lá na casa da minha sogra, vou pegar minha esposa lá, pegar pelo braço, a força, botar dentro do carro e vou trazê-la de volta para casa. Não é a maneira certa. Diego, eu vou contratar aqueles carros de telemensagem que vai parar assim, ó, na porta da casa e aí ele vai abrir aquele porta-mala, vai ligar o som, falando José Clayson, aqui é uma mensagem da sua amada. Definitivamente, essa é a pior forma, tá? Então, entenda, você deve ir, mas deve ir da maneira certa. Quando eu falo que deve buscar a restauração, que deve ir atrás da maneira certa, entendamos que existe diferença de uma postura do homem e da mulher, considerando que os papéis dos mesmos dentro do casamento são diferentes. Mas hoje eu não vou especificar muito bem esses detalhes. O que eu quero deixar mais claro para você, que está buscando uma restauração, é o seguinte. Você deve ir atrás, mas você deve ir atrás levando algo. A Bíblia deixa isso bem claro em várias vertentes, que quando você vai visitar alguém, quando você vai chegar até alguém, você leva presentes. Não é assim? Hoje é um dia que eu estou ganhando presentes, estou ficando mais velho nesse dia. Então, é muito gostoso você ganhar presentes. E a Bíblia ensina, em inúmeros momentos da história, há pessoas que vão visitar alguém e levam presentes. Salomão escreveu sobre isso nos Provérbios, é um princípio de sabedoria. Sempre que você vá na casa de alguém, você leva um presente. Confesso que eu sou um fiasco nisso, porque eu sempre esqueço disso. Eu só lembro quando eu já cheguei na casa da pessoa. Mas a Bíblia ensina. Se eu não estou aprendendo direito, a culpa não é da Bíblia, a culpa é minha. Mas a Bíblia ensina isso. Se você quer restaurar um casamento e você quer ir atrás de alguém, você precisa levar um presente. Mas qual presente levar? Usando esse princípio bíblico, o melhor presente para uma pessoa ferida chama-se perdão. O melhor presente para alguém que tomou um prejuízo chama-se restituição. O maior presente para alguém que se julga injustiçado chama-se indenização. Então note que quando você encerra um relacionamento, quando você passa por uma crise, porque você gerou muitas mágoas no outro, porque teve rixas, porque teve ofensas, porque teve agressões, houve mentiras, traições, tudo aquilo de ruim que você já conhece, quando você vai até a pessoa, você tem que levar um presente que conserte, ou pelo menos que proponha consertar todas essas coisas. É por isso que eu sempre bato numa tecla que enquanto a reconciliação não acontece, nós temos que trabalhar a nossa mudança.
Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fizemos, que atrapalhou o casamento, que trouxe uma contribuição negativa, nós precisamos reajustar tudo isso. Nós precisamos passar por um processo de mudança. A pior coisa que tem é uma esposa que fica 10 anos longe do marido e de repente encontra o marido e 10 minutos de conversas ele fala assim: você não mudou, você é a mesma pessoa. Gente, é a sensação de que você perdeu 10 anos da sua vida, porque você não esperava ouvir aquilo. E isso é horrível, porque do outro lado você tem uma pessoa que está ferida e ao te encontrar esperava esperançosamente de que você tivesse mudado pelo menos um pouco e de repente não mudou. Eu citei 10 anos, mas quantas pessoas me relatam que uma semana depois, um mês depois, um ano depois, encontra com a esposa e a esposa fala assim: não, você é a mesma pessoa, você não mudou nada. De repente a esposa encontra o marido e o marido fala para ela: olha, você não mudou absolutamente nada, você nunca muda. E isso é um problema gravíssimo. Então entenda que eu tenho sim que ir atrás, mas eu tenho que ir atrás da maneira certa. Existem aquelas pessoas que falam assim: eu não vou atrás não, porque eu fui muito humilhado, porque ele que foi embora, se quiser ele que volte. Mas que soberba imbecil é essa? Fala pra mim. Porque diante de Deus você precisa ter o seu casamento ali restituído, porque foi Deus que te deu. De repente você é culpado pela separação também, quer seja por sua displicência, quer seja por sua agressividade, pela sua ignorância, pela sua infantilidade, quer seja pelas rixas, quer seja pela falta de amor, mas você também é responsável. Aí agora quando nós falamos em uma restauração, aí vem com esse discurso: quem saiu é que volte, porque eu não vou atrás, porque eu não vou colocar a mão, Deus vai trazer de volta. E por um acaso Deus é carteiro, é entregador de aplicativo? Ele vai lá atrás do seu marido, vai empacotar ele, vai trazer para você? Quem que é você? Não, então peraí, a gente tem que se colocar no nosso devido lugar. A gente tem que entender, nós temos que entender que somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores, temos responsabilidades sim com o nosso casamento. Toda vez que nós erguemos a voz para falar mal do marido, da esposa que foi embora, saiba que você está falando mal de si próprio. A Bíblia cita um casal como sendo o próprio corpo, que ninguém faz mal para o próprio corpo, ninguém fala mal do próprio corpo. Então os seus esforços têm que ser para uma reconciliação, para piedade, que é aquilo que Deus falou em Malaquias 2, que ele almeja desenvolver em você por meio do casamento, que é a piedade, que é o perdão. Então, essa história, e eu sei que tem muitos canais de restauração que aconselham: não vá atrás, isso, aquilo. Aqui no canal eu já tive alguns vídeos que eu usei essa chamada também, mas entenda o que eu estou dizendo hoje. O que eu estou dizendo para você é: você deve ir atrás da maneira certa. Da maneira certa. Começando pelo processo de mudança e reconhecimento de tudo aquilo que você fez de errado. Esse é o melhor caminho. Se você simplesmente quer que seu marido volte, que a sua esposa volte, e que volte de joelhos te pedindo perdão por tudo de errado que fez, e você não entendeu até agora o que é um casamento, qual é um propósito de um casamento, então não é hora e você talvez esteja indo atrás da maneira errada. Agora, quando você começa a provocar essas mudanças, quando você começa a entender o que é um casamento e você começa de fato a compreender e aplicar isso na sua vida, agora você está indo atrás da maneira certa. Tranquilo? E aí? Esse assunto com o almoço caiu bem? Eu espero que sim. Talvez você não esteja almoçando, né? Talvez você não esteja assistindo na hora do almoço. Mas eu espero que esse vídeo tenha chegado até você como uma resposta da sua oração, te dado luz em relação a isso. Afinal de contas, não é todo dia que você lida com alguém tratando de um assunto que você está passando, com mais de uma década de experiência, com tantos casos de casamentos restaurados e que
a cada dia busca novas formas de falar, novas formas de ensinar, para que você consiga o quanto antes ter a sua vida restaurada de novo. Então, eu espero realmente que esse vídeo possa te ajudar muito, tá bom? No mais, encontro vocês provavelmente no domingo, né, no próximo passo, ou se não, na segunda-feira, na hora do almoço, ou em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.